No início de todas as coisas, quando a mente humana ainda buscava compreender o porquê da sua própria existência, uma pergunta ecoou no silêncio do universo. Uma pergunta que não nasceu apenas nos laboratórios da ciência moderna ou nas cátedras da filosofia antiga, mas que parece estar gravada no coração do homem desde os seus primeiros passos sobre a Terra. Se tudo o que existe precisa ter uma origem, quem deu origem ao próprio Criador? Quem criou Deus? Essa não é uma questão simples, muito menos um dilema de resposta imediata. Ela ultrapassa o raciocínio lógico, atravessa fronteiras culturais e religiosas e se impõe como um desafio para a mente e para a alma. Quando o ser humano olha para as estrelas no céu e contempla sua própria fragilidade, algo dentro dele se levanta com força. Existe alguém maior, alguém que deu início a tudo isso, mas, inevitavelmente, surge também a inquietação. E quem deu início a esse alguém? Desde os primórdios da humanidade, essa pergunta assombrou reis e servos, filósofos e profetas, cientistas e monges. Em cavernas primitivas, em templos monumentais ou nas salas silenciosas de universidades, a mesma interrogação reverbera com intensidade. Quem é Deus? De onde ele veio? Como pode existir sem jamais ter sido criado? Na tradição bíblica, encontramos afirmações poderosas que parecem silenciar essa busca. Textos antigos declaram que Deus é eterno, incriado, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas para uma mente acostumada a lidar com inícios e fins, com causas e efeitos, tais palavras se transformam em abismos insondáveis. O ser humano lida com o tempo como quem respira, porque tudo o que conhece tem começo e término. E diante de um Deus que não possui nem princípio nem fim, a lógica humana se vê diante de algo que não pode conter. É nesse território entre a razão e o mistério que se desenrola a nossa jornada. Não estamos diante apenas de um exercício intelectual. Essa pergunta carrega em si uma força espiritual capaz de abalar certezas e de moldar destinos. Afinal, se Deus teve um Criador, ele deixaria de ser Deus. Mas se não teve, como podemos compreender essa realidade sem precedente? A história registra que grandes pensadores tentaram responder a esse dilema. Filósofos gregos como Aristóteles imaginaram a existência de uma causa primeira, um motor imóvel responsável por colocar todas as coisas em movimento sem, no entanto, ter sido movido. Teólogos cristãos, séculos mais tarde, retomaram esse conceito para afirmar: o Deus revelado nas Escrituras é esse motor eterno, aquele que não foi criado, mas que criou tudo o que existe. E ainda assim, mesmo quando a razão encontra respostas, o coração humano permanece inquieto. Porque mais do que raciocínio, essa questão toca no âmago da fé. Não se trata apenas de perguntar quem criou Deus, mas de confrontar a mente humana com seus próprios limites. O homem, acostumado a explicar cada detalhe da vida, se vê diante de algo que desafia sua lógica e o convida a um terreno maior, o terreno da eternidade. É aí que ciência, filosofia e teologia se encontram. Cada uma delas tenta, à sua maneira, dar forma a esse mistério, mas todas acabam esbarrando na mesma realidade. O ser humano não consegue compreender plenamente aquilo que não possui início nem fim. Essa é a tensão que nos acompanhará ao longo deste documentário. Não ofereceremos respostas simplistas, tampouco trataremos essa questão como um enigma a ser resolvido em poucas palavras. Vamos caminhar pela história, pelas escrituras, pela filosofia e pela própria espiritualidade, para compreender não apenas o que a Bíblia ensina, mas também o impacto dessa pergunta em nossa fé e em nossa vida. Imagine por um momento um homem comum da antiguidade olhando para o céu estrelado, sem telescópios, sem teorias científicas, apenas com seus olhos e seu coração. Ele vê a grandeza do firmamento, a beleza dos astros e se pergunta: quem colocou tudo isso aqui? E se alguém colocou, quem colocou esse alguém? Milhares de anos depois,
Um cientista diante de um supercomputador, ao calcular a expansão do universo, pode chegar à mesma perplexidade. Os tempos mudam, os recursos se transformam, mas a pergunta continua a mesma. Na Bíblia, encontramos homens que se depararam com esse mistério. Moisés, por exemplo, ao se aproximar da sarça ardente, houve uma resposta que não cabe na lógica humana. Deus se apresenta com palavras que parecem desconcertantes. Eu sou o que sou. Não há explicação além da própria existência de Deus. Ele simplesmente é. E isso por si só carrega uma mensagem poderosa. Deus não precisa de criador. Ele não depende de ninguém para existir. Ele é a fonte da vida, o sustentador de todas as coisas. Essa resposta pode parecer insatisfatória para alguns, mas é justamente ela que se torna a base da fé. Porque a fé não se apoia em respostas que cabem na razão humana, mas em um Deus que ultrapassa toda compreensão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, declarou que as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo. Em outras palavras, a própria existência da criação aponta para um Criador eterno, ainda que nossos olhos não possam compreender sua origem. Quando pensamos na grandeza dessa pergunta, percebemos que ela não é apenas intelectual, mas também existencial. Se Deus é eterno, isso significa que nossa vida tem um propósito que vai além do tempo. Significa que não estamos perdidos em um universo sem sentido, mas que fomos criados por alguém que sempre existiu e que sempre existirá. E ainda mais profundo, significa que nossa fé repousa em algo imutável. Em um mundo onde tudo muda, onde tudo tem começo e fim, confiar em um Deus eterno é encontrar descanso em meio à incerteza. Essa primeira parte da nossa jornada é apenas a abertura de um caminho que mergulhará cada vez mais fundo. Ao longo dos próximos capítulos, exploraremos como diferentes culturas tentaram compreender o mistério da eternidade, como filósofos e teólogos ofereceram respostas, como a Bíblia revela a natureza de Deus e, acima de tudo, como essa pergunta pode transformar a maneira como vivemos e cremos. Porque, no fim, não se trata apenas de um mistério distante, mas de uma verdade que molda cada detalhe da nossa fé. Assim, a pergunta continua ecoando, como um sussurro que atravessa os séculos. Quem criou Deus? Não temos todas as respostas, mas temos uma certeza. Se Deus pudesse ser criado, ele deixaria de ser Deus. E é exatamente por isso que ele permanece como o mistério eterno, a fonte de toda a existência, aquele que não teve começo e não terá fim. Esse é o ponto de partida de nossa reflexão. O primeiro passo de uma jornada que nos conduzirá ao coração do maior mistério da fé cristã. O tempo é um dos maiores limites do ser humano. Desde que nasce, cada pessoa é marcada por dias, meses e anos. A vida é contada em ciclos, do nascer ao pôr do sol, da juventude à velhice, de inícios a finais. Nada em nossa experiência está fora do fluxo temporal. Tudo começa, cresce, envelhece e termina. Por isso, quando falamos em eternidade, nos deparamos com uma barreira quase intransponível. Como conceber algo que não possui começo nem fim? Como imaginar um ser que simplesmente existe antes de todo o tempo, fora das medidas que governam nossa realidade? A Bíblia descreve esse mistério em palavras de rara profundidade. O salmista declara: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Essa frase parece simples, mas carrega um peso que desafia qualquer raciocínio humano. O texto não apenas diz que Deus é eterno, ele afirma que Deus existe antes de tudo o que conhecemos como realidade. Antes do tempo, antes da criação, antes das estrelas iluminarem o céu, ele já era. Essa ideia atravessou culturas antigas que tentaram, à sua maneira, lidar com a noção do infinito. Os egípcios viam o tempo como um ciclo eterno, representado pelo deus Hapi e pela repetição constante das cheias do Nilo. Para eles,
A eternidade estava ligada à repetição sem fim. Já os gregos imaginavam o tempo em duas dimensões distintas: o Cronos, o tempo cronológico, linear que marca os dias e os anos, e o Kairos, o tempo oportuno, qualitativo, que pertence à dimensão dos deuses. De formas diferentes, cada civilização buscou entender aquilo que parecia escapar ao alcance humano: a eternidade. Mas quando olhamos para a revelação bíblica, percebemos algo ainda mais extraordinário. A eternidade de Deus não é apenas uma repetição interminável de ciclos, nem uma dimensão abstrata fora do alcance humano. Ela é uma existência plena, completa, sem começo e sem fim, absolutamente independente de qualquer outra coisa. Deus não precisa de tempo para existir. O tempo, ao contrário, é que depende dele. Essa compreensão abala as bases da lógica humana. Estamos acostumados a pensar em termos de causa e efeito. Tudo o que conhecemos teve uma origem. A árvore nasceu da semente. O rio nasce da fonte. O homem nasceu de seus pais. Mas quando falamos de Deus, essa lógica se rompe. Ele não nasceu, não foi formado, não teve um princípio. Ele simplesmente é. O próprio nome com que Deus se revelou a Moisés reforça essa ideia. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Esse título divino não é apenas uma declaração de identidade, mas uma revelação de sua eternidade. Ele não é o que foi ou o que será. Ele é sempre presente, sempre existente, sempre real. Essa autoafirmação é única em toda a história das religiões. Nenhum outro Deus inventado pela mente humana ousou se definir dessa forma. E aqui está um ponto crucial. Se Deus tivesse um começo, ele estaria sujeito ao tempo, como nós estamos. Isso significaria que haveria algo maior do que ele, algo que o originou. Mas a mensagem bíblica insiste: nada é maior do que Deus. Ele é o princípio sem princípio, a causa sem causa, a existência sem origem. Essa verdade, porém, não é apenas um conceito distante. Ela impacta diretamente a maneira como vivemos e cremos. Pense por um instante. Se Deus é eterno, isso significa que sua promessa também é eterna. O mesmo Deus que sustentou Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que sustenta a nós hoje. O mesmo que foi refúgio para Israel é refúgio para nós. Sua eternidade garante que sua fidelidade não se desgasta com o tempo. A mente humana pode se sentir perdida diante do mistério do infinito, mas a fé encontra consolo nele. Porque, enquanto tudo ao nosso redor envelhece, se corrompe e passa, Deus permanece o mesmo. O profeta Isaías declarou: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Isaías 40:28. Aqui encontramos uma das mais belas descrições da eternidade divina. Ele não se cansa porque não está sujeito ao desgaste do tempo. Seu entendimento é insondável porque não está limitado pela lógica humana. É curioso notar que, mesmo na ciência, o infinito é um desafio. Matemáticos e físicos podem lidar com o conceito de números infinitos ou com teorias sobre a eternidade do universo, mas, na prática, o infinito é algo que não pode ser medido ou provado. O infinito é sempre uma ideia, nunca uma experiência. Nós podemos contar até o número que quisermos, mas jamais alcançaremos o infinito. Da mesma forma, podemos falar sobre eternidade, mas nunca a experimentamos plenamente. Apenas Deus a conhece em sua totalidade, porque Ele é eterno. Esse contraste revela nossa fragilidade. Tudo em nossa vida tem prazo. Desde o alimento que consumimos até o corpo que habitamos, tudo se deteriora com o tempo. E por isso, a ideia de um Deus eterno, que não envelhece e não se transforma, se torna ainda mais impressionante. Quando olhamos para o infinito, olhamos para aquilo que nós nunca poderemos alcançar por nós mesmos. Mas, paradoxalmente, esse infinito nos alcançou em Cristo,
que entrou no tempo para nos oferecer a eternidade. Assim, o mistério do infinito não é apenas um dilema filosófico ou matemático. Ele é o coração da revelação bíblica. Ele nos lembra que não somos eternos em nós mesmos, mas fomos criados por um Deus que nos convida a participar de sua eternidade. E é nesse convite que a pergunta "Quem criou Deus?" perde sua força. Porque diante da eternidade dele, compreendemos que tudo o que existe só tem sentido porque procede dele. Ao longo da história, essa visão moldou não apenas a fé de indivíduos, mas o destino de nações inteiras. Povos que reconheceram a eternidade de Deus encontraram forças para suportar perseguições, para manter a esperança em tempos de dor e para viver com propósito mesmo quando tudo parecia perdido. Porque quando se confia em um Deus eterno, até a morte perde seu poder. O mistério do infinito continua sendo um desafio para a razão. Nenhum filósofo conseguiu esgotá-lo. Nenhum cientista conseguiu medi-lo. Nenhum teólogo conseguiu descrevê-lo em sua totalidade. Mas, ao mesmo tempo, é esse mistério que sustenta a fé. Crer em Deus é aceitar que Ele está além do tempo, que Ele governa o tempo e que, por isso, nossa vida não está à deriva. É aqui que percebemos algo extraordinário. A pergunta "Quem criou Deus?" pode parecer uma ameaça à fé, mas, na verdade, é um convite. Um convite para reconhecer os limites da razão humana e se render diante do mistério da eternidade divina. Não precisamos compreender completamente para crer. Precisamos apenas confiar que aquele que não tem começo também não tem fim e que sua eternidade é o nosso refúgio. Assim, ao contemplarmos o mistério do infinito, não encontramos apenas perguntas, mas também respostas silenciosas que transformam a maneira como vivemos. Porque, no fim, não é apenas sobre compreender a eternidade, mas sobre descansar nela. Desde que o homem aprendeu a contemplar o céu noturno, ele não se contentou apenas em admirar. As estrelas brilhavam como enigmas, e cada raio de luz parecia carregar uma pergunta silenciosa. Quem colocou tudo isso aqui? Quem sustenta a ordem dos astros, o nascer do sol, a força do vento e o bater do coração? Se existe um Criador, quem o criou? Essa busca atravessou civilizações inteiras. Entre os povos antigos, vemos os primeiros esforços para responder a essa inquietação. Os babilônios, por exemplo, elaboraram mitos complexos sobre a origem do cosmos, narrando batalhas entre deuses que geraram a criação. Já os egípcios acreditavam que o universo havia surgido de uma colina primordial, emergindo das águas do caos, sustentada por divindades eternas. Cada cultura, à sua maneira, tentou explicar o princípio de todas as coisas, mas todas partiam do mesmo ponto: nada surge do nada. Sempre deve haver uma origem. Foi entre os gregos que essa busca ganhou forma filosófica. Parmênides, um pensador pré-socrático, já questionava se a realidade poderia ter surgido do nada. Platão via o mundo sensível como reflexo de uma realidade eterna, as chamadas ideias, e acreditava em um ser divino, o demiurgo, responsável por moldar a ordem do universo. Aristóteles foi ainda mais longe. Ele afirmou que deveria existir um motor imóvel, uma causa primeira que não foi causada, para explicar o movimento e a existência de todas as coisas. Essa ideia seria um dos fundamentos da filosofia ocidental e ecoaria séculos depois entre os teólogos cristãos. Na Idade Média, a questão ganhou contornos teológicos mais claros. Filósofos como Tomás de Aquino retomaram a ideia aristotélica e a aplicaram à fé cristã. Aquino apresentou suas famosas 5 vias para provar a existência de Deus, entre elas a do movimento e a da causa eficiente. Para ele, era impossível haver uma cadeia infinita de causas. Deveria haver um princípio absoluto, não causado, que deu origem a todas as demais. Esse princípio seria Deus. Assim, a filosofia e a teologia caminhavam juntas para responder à pergunta que sempre assombrou a humanidade. Contudo,
Mesmo essas explicações não eliminaram o desconforto. A mente humana continua inquieta. Se Deus é a causa primeira, por que ele não precisaria de uma causa? O que o diferencia de tudo o mais que existe? É aqui que muitos, ao longo da história, se perderam em dúvidas e especulações. No período moderno, com o avanço da ciência, a busca ganhou novos contornos. Copérnico e Galileu tiraram a Terra do centro do universo e colocaram o Sol como referência. Newton revelou as leis que governam os movimentos celestes. Mais tarde, Einstein mostrou que o próprio tempo e espaço são relativos e interligados. A cada descoberta, o homem se sentia mais próximo de compreender a origem de tudo. Mas, paradoxalmente, a pergunta se tornava ainda mais desafiadora. Porque mesmo quando conseguimos descrever as leis que regem o universo, não conseguimos explicar de onde veio aquele que estabeleceu essas leis. O século XX trouxe teorias revolucionárias como o Big Bang, que descreve a origem do universo a partir de um ponto inicial de energia e expansão. Mas, novamente, surge a questão: o que existia antes do Big Bang? O que deu origem a essa explosão inicial? Para muitos cientistas, essa pergunta continua sem resposta. Para os crentes, porém, ela aponta para a evidência de um Deus eterno, que não precisa de início porque é Ele quem dá início a todas as coisas. Nesse cenário, a teologia cristã continua a oferecer sua resposta. Deus é incriado. Ele não depende de nada além de si mesmo para existir. Sua essência é a existência. Ele não foi produzido, não foi gerado, não foi formado. Ele simplesmente é. Essa afirmação pode soar desconfortável para quem deseja uma explicação lógica e completa. Mas, justamente por transcender a lógica humana, ela revela o caráter único de Deus. Diversos teólogos ao longo da história se debruçaram sobre esse mistério. Agostinho, no século IV, afirmou que o tempo em si foi criado por Deus. Em suas Confissões, ele escreveu: "Antes de criar o céu e a terra, não criavas nada. Não havia tempo algum, pois tu és o Criador do tempo." Com isso, ele rompeu com a ideia de que Deus pudesse ser medido pelos mesmos padrões que nós usamos para medir nossa vida. Se o tempo é uma criação, Deus não pode estar preso a ele. Ele é o Senhor do tempo, não sua vítima. Na contemporaneidade, pensadores como William Lane Craig retomaram o argumento cosmológico, reforçando a ideia de que não pode haver uma regressão infinita de causas. Deve haver um ponto inicial absoluto, um ser necessário e autoexistente. Para Craig, esse ser é o Deus revelado nas Escrituras. Já no Brasil, teólogos como Augustus Nicodemos têm destacado que a eternidade e a autoexistência de Deus não são apenas conceitos abstratos, mas fundamentos da fé cristã. Se Deus não fosse eterno, nossa fé seria instável. Mas porque Ele é eterno, nossa esperança encontra um alicerce inabalável. A busca humana por respostas, portanto, não é apenas um exercício intelectual. É um movimento da alma, um clamor que brota do coração. O homem sente a necessidade de entender, porque sua própria vida depende disso. Saber de onde viemos e para onde vamos está diretamente ligado a quem acreditamos que é o Criador. Por isso, quando a pergunta "quem criou Deus?" lhe surge, ela não é apenas filosófica. Ela é existencial. E é aqui que precisamos reconhecer uma verdade desconcertante. Nenhuma explicação humana é suficiente para esgotar o mistério. Podemos formular teorias, elaborar argumentos, construir sistemas de pensamento. Mas sempre haverá um ponto onde a razão precisa ceder lugar à fé. Porque falar de um Deus eterno é falar de algo que a mente humana não pode conter. O livro de Eclesiastes diz: "Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim." Eclesiastes 3:11. Essa passagem revela algo profundo. A eternidade foi colocada dentro de nós. É como se tivéssemos uma memória escondida de algo maior.
uma saudade do infinito. Mas, ao mesmo tempo, não conseguimos compreender plenamente o que isso significa. A eternidade nos atrai e nos desafia ao mesmo tempo. Por isso, a busca humana por respostas não termina. Ela se renova em cada geração. Os antigos olharam para o céu estrelado. Nós olhamos para telescópios espaciais. Eles se reuniam em praças para debater filosofia. Nós discutimos em salas de aula e em fóruns virtuais. Mas, no fim, a pergunta permanece a mesma: quem criou Deus? A fé cristã nos convida a aceitar que essa pergunta, embora legítima, parte de uma premissa limitada. Perguntar quem criou Deus é colocar Deus dentro das mesmas categorias da criação. Mas ele não é criatura, ele não é produto do tempo. Ele é o criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Portanto, a pergunta se desfaz diante da resposta bíblica. Deus é incriado, eterno, autoexistente. Essa resposta não encerra a busca, mas a redireciona, porque o verdadeiro propósito não é apenas entender a origem de Deus, mas compreender o impacto de sua eternidade em nossa vida. O que significa viver diante de um Deus que não envelhece, que não muda, que não se desgasta? Significa que podemos confiar plenamente nele. Significa que nossa fé repousa em um alicerce que não se abala. Assim, a busca humana por respostas encontra seu limite. E nesse limite encontramos o convite da fé. Não precisamos compreender tudo para crer. Precisamos apenas reconhecer que aquele que não teve início é o mesmo que sustenta cada instante de nossa existência. Quando a mente humana tenta compreender o que é eterno, ela tropeça em sua própria limitação. Mas quando abrimos as páginas da Escritura, encontramos não apenas conceitos, mas revelações vivas que nos conduzem para além da lógica e da filosofia. A Bíblia não responde à pergunta quem criou Deus, porque a própria pergunta não faz sentido dentro da revelação bíblica. Em vez disso, a Escritura apresenta Deus como aquele que simplesmente é. Desde o primeiro versículo do Gênesis, a narrativa não se preocupa em justificar a existência de Deus. Ela começa de forma absoluta e direta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não há explicação sobre de onde ele veio, nem especulação sobre sua origem. O texto parte da convicção de que ele já estava lá, antes do princípio, antes do tempo, antes de toda a criação. É como se a Bíblia dissesse: para compreender qualquer coisa, você precisa começar com Deus. Essa convicção aparece em diversos pontos da Escritura. O salmista declarou: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Aqui, o contraste é poderoso. Antes das estruturas sólidas da criação, antes das paisagens imensas, antes mesmo daquilo que consideramos imutável, Deus já era. E não apenas era. Ele continua sendo, de eternidade a eternidade. Outro momento marcante ocorre quando Moisés encontra a sarça ardente no deserto. Ao ser chamado para libertar o povo de Israel, ele pergunta a Deus qual nome deveria apresentar. E a resposta é uma das mais enigmáticas e profundas de toda a Escritura. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Essa revelação não é apenas um nome, mas uma declaração ontológica. Deus está dizendo que sua essência é existir. Ele não depende de nada, não deriva de ninguém. Ele simplesmente é. Essa frase ecoa em toda a teologia bíblica. Quando Jesus, séculos depois, declarou aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Ele estava se identificando com esse mesmo Deus eterno que existe por si mesmo. O peso dessa afirmação foi tão grande que os ouvintes entenderam imediatamente como uma blasfêmia e quiseram apedrejá-lo. Porque ao dizer eu sou, Jesus não estava apenas falando de sua identidade, ele estava reivindicando a eternidade. No Apocalipse, a revelação final, Deus é descrito como o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Apocalipse 1:8. Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, simbolizam o início e o fim. Mas a mensagem é clara. Deus está além do início e do fim. Ele não se limita ao tempo linear. Ele o transcende e, ainda assim, caminha dentro dele para se revelar ao homem. Essa revelação bíblica nos confronta com um mistério. Deus é princípio sem princípio, começo sem começo. Enquanto nós medimos nossa vida em dias, meses e anos, Ele existe fora dessa contagem. Enquanto nós precisamos de causas para explicar efeitos, Ele não precisa de causa, porque Ele mesmo é a causa de tudo. A Bíblia insiste em colocar Deus em uma categoria completamente diferente da criação. Isaías registra a voz divina dizendo: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44:6. Essa exclusividade é radical. Não há comparação, não há concorrência. Nenhum outro ser pode reivindicar essa autoexistência. Tudo o que existe teve um começo, menos ele. Ao longo da história de Israel, essa revelação se tornou central. Enquanto os povos vizinhos cultuavam deuses que surgiam, lutavam e até morriam em seus mitos, Israel proclamava um Deus que não nasce, não envelhece e não morre. Um Deus que sustenta todas as coisas, mas não precisa ser sustentado por nada. Isso não apenas diferenciava Israel das outras nações, mas também moldava sua fé e identidade. Quando olhamos para os textos do Novo Testamento, percebemos que os autores sagrados continuaram a reafirmar essa verdade. O Evangelho de João começa com uma declaração grandiosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui o Verbo é o Logos, Cristo eterno, que existia antes de todas as coisas. João não descreve um começo para ele, mas apenas afirma sua presença eterna. Essa dimensão eterna de Deus tem implicações profundas para a fé cristã. Primeiro, ela nos mostra que nossa confiança não está em algo passageiro. Se Deus fosse como nós, limitado pelo tempo, poderia deixar de existir ou mudar de natureza. Mas porque Ele é eterno, nossa esperança está segura. Segundo, essa revelação aponta para um Deus que não pode ser manipulado ou controlado. Ele não depende de oferendas, rituais ou sacrifícios humanos para existir. Ele é absolutamente livre. Os teólogos chamam essa característica de Deus de aceidade, que significa autoexistência. Ele não deriva sua existência de nada externo a si. Diferente de nós que dependemos do ar, da água, do alimento e do tempo, Deus não depende de nada. Ele é fonte em si mesmo. Essa é a resposta bíblica para a pergunta: quem criou Deus? Ninguém, porque ele não precisa ser criado. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia revela essa grandiosidade, ela também mostra como o Deus eterno se aproxima da humanidade. Ele, que está fora do tempo, entra na história. Ele, que é infinito, se faz carne e habita entre nós. Esse é o mistério da encarnação. O eterno se torna temporal. O imutável experimenta o tempo. Jesus, o Filho eterno, nasce em Belém, caminha entre os homens, sofre e morre, e mesmo assim, continua sendo o Eu Sou. Esse paradoxo é um dos pontos mais belos da fé cristã. O Deus eterno não permanece distante em sua eternidade, mas escolhe se envolver com a limitação humana. Ele entra em nosso tempo para redimir nossa história. Ele assume a fragilidade da carne para revelar a glória da eternidade. O impacto dessa revelação é transformador. Quando entendemos que Deus é eterno, começamos a olhar para a nossa própria vida de forma diferente. Nossas preocupações, nossos medos e até nossas conquistas parecem pequenas diante da eternidade. Mas, ao mesmo tempo, descobrimos que cada instante ganha valor, porque o Deus eterno decidiu habitar conosco. Ao longo da Bíblia, essa perspectiva é constantemente lembrada ao povo de Deus. Moisés escreveu no Salmo 90 que a vida humana é como a relva que floresce de manhã e à tarde murcha. Em contraste, Deus permanece o mesmo de geração em geração,
Essa diferença nos lembra de nossa fragilidade, mas também nos oferece consolo, porque ainda que sejamos passageiros, estamos nas mãos de um Deus que não passa. Essa verdade deveria moldar a forma como vivemos. Se Deus é eterno, nossa fé não pode ser superficial. Se Ele é autoexistente, nossa adoração não pode ser mecânica. Diante do Deus que é de eternidade a eternidade, somos chamados a viver com reverência, humildade e entrega. A revelação bíblica não responde à pergunta com explicações técnicas ou filosóficas. Ela responde com uma afirmação absoluta: Deus é. E isso é suficiente. O mistério permanece, mas é um mistério que sustenta a nossa fé. Assim, cada vez que alguém pergunta: quem criou Deus? A Escritura nos convida a inverter a lógica. Não é Deus quem precisa de uma origem. Somos nós que precisamos dele para existir. Não é Deus quem está sujeito ao tempo. Somos nós que estamos presos a ele e que sem ele não teríamos nem mesmo o tempo que nos mede. Essa revelação é desconcertante, porque desmonta nossa necessidade de controlar e explicar tudo. Mas também é libertadora, porque se Deus não foi criado, nada pode destruí-lo. Se ele é eterno, nada pode vencê-lo. E se ele escolheu se revelar a nós, isso significa que a eternidade não é apenas um conceito distante, mas uma promessa viva para todos que creem. O coração humano sempre buscou respostas, mas a mente, muitas vezes, impôs limites àquilo que pode compreender. É nesse território delicado, onde razão e fé se encontram, que a pergunta "quem criou Deus?" ressurge com mais força. Pois se a ciência procura explicações para a origem do universo e a filosofia busca fundamentos para a existência, a fé nos conduz a um caminho em que as explicações não anulam o mistério, mas o sustentam. Ao longo da história, filósofos tentaram argumentar sobre a necessidade de uma causa primeira. Aristóteles, na Grécia Antiga, falava sobre o motor imóvel, um ser que dá origem ao movimento, mas que não é movido por nada. Essa ideia atravessou séculos e influenciou a teologia cristã, sendo retomada por pensadores medievais como Tomás de Aquino. Para eles, era impossível uma cadeia infinita de causas. Havia de existir um ponto inicial, uma realidade que não fosse causada, mas que causasse todas as coisas. A filosofia, portanto, aproximava-se de algo que a Bíblia já afirmava. Deus não tem princípio, porque Ele é o princípio. Mas a razão, sozinha, não consegue abarcar a plenitude dessa verdade. Por isso, a teologia entrou em cena, unindo reflexão lógica e revelação divina. O argumento cosmológico, defendido em nossos tempos por teólogos como William Lane Craig, parte justamente dessa linha. Tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo teve uma causa. Mas essa causa não poderia ser algo físico, nem temporal, porque o próprio tempo e a matéria começaram a existir no Big Bang. A causa, portanto, teria de ser imaterial, atemporal e incriada. Essa descrição não é outra senão a do Deus revelado na Bíblia. Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores cristãos, refletiu profundamente sobre essa questão. Ele via em Deus não apenas a causa primeira, mas o fundamento contínuo de toda a realidade. Para Agostinho, se Deus retirasse sua mão da criação por um instante sequer, tudo voltaria ao nada. Essa visão não apenas responde à pergunta sobre a origem, mas mostra que nossa existência depende constantemente do Criador. No Brasil, teólogos como Augustus Nicodemos têm reforçado essa perspectiva em linguagem acessível. Ele lembra que a pergunta "quem criou Deus?" parte de uma confusão lógica. Tudo o que é criado precisa de um Criador, mas Deus, justamente, não foi criado. Ele é eterno. A questão, portanto, se desfaz porque não se aplica a ele. É como perguntar: qual é a cor do número 7? A pergunta parece coerente, mas está mal formulada. Essa tensão entre a busca filosófica e a revelação bíblica
se torna ainda mais intensa quando a ciência entra em cena. Muitos cientistas afirmam que o universo surgiu de uma explosão cósmica inicial, o Big Bang, há bilhões de anos. Mas o que existia antes do Big Bang? Essa pergunta continua sem resposta dentro da ciência. Alguns tentam propor universos múltiplos, ciclos infinitos, ou até a possibilidade de que nada deu origem a tudo. No entanto, nenhuma dessas hipóteses consegue escapar da necessidade de uma causa que não esteja sujeita ao próprio tempo. É nesse ponto que fé e razão não se opõem, mas se completam. A razão nos leva até a beira do abismo do mistério. A fé nos permite atravessá-lo. Não porque ignoremos a lógica, mas porque reconhecemos que a lógica, por si só, não alcança a eternidade. Ao refletirmos sobre essa convergência, percebemos que a pergunta "Quem criou Deus?" é também uma confissão da limitação humana. Somos incapazes de conceber algo que não tenha começo ou fim, porque tudo o que conhecemos está preso ao tempo. Mas é justamente nesse limite que Deus se revela. Ele não cabe em nossos esquemas racionais, porque foi Ele quem deu origem à própria razão. A Bíblia não teme o uso da razão. O apóstolo Pedro nos chama a estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Mas a Escritura também nos lembra de que a fé é certeza do que não se vê. Isso significa que há verdades que ultrapassam o alcance da lógica, sem, contudo, contradizê-la. Quando olhamos para a ciência, vemos que ela descreve o funcionamento do universo, mas não consegue responder ao porquê último. Quando olhamos para a filosofia, percebemos que ela constrói argumentos poderosos, mas também encontra limites diante do infinito. Quando olhamos para a fé, encontramos não apenas explicações, mas um encontro. A resposta não é apenas um conceito, mas uma pessoa, o Deus eterno revelado em Cristo. Essa compreensão deveria mudar nossa postura diante do mistério. Em vez de tratar a pergunta "Quem criou Deus?" como um enigma insolúvel, deveríamos vê-la como um convite à adoração. Porque, se ele não foi criado, então ele é a rocha eterna sobre a qual podemos firmar nossa vida. Se ele não depende de nada, então podemos confiar que nada o abalará. O equilíbrio entre razão e fé não elimina o mistério, mas nos ensina a conviver com ele. A razão nos dá ferramentas para dialogar com o mundo, para mostrar que crer em um Deus eterno não é irracional. A fé, por sua vez, nos lembra que, mesmo quando a lógica falha, ainda podemos descansar no caráter daquele que é. Essa harmonia também protege contra dois extremos perigosos. De um lado, a fé sem razão pode se tornar superstição, presa a sentimentos sem fundamento. De outro, a razão sem fé pode se tornar arrogância, incapaz de reconhecer seus próprios limites. Mas quando ambas caminham juntas, descobrimos que a mente pode nos conduzir até os portões do mistério e o coração pode nos abrir para a eternidade. Assim, entre a filosofia que fala da causa primeira, a ciência que busca a origem do universo e a teologia que proclama o Deus eterno, encontramos uma convergência. Todas apontam, ainda que por caminhos diferentes, para a necessidade de algo ou alguém que não dependa de nada para existir. Para o cristão, esse algo não é uma abstração, mas uma realidade viva. O Deus que disse, "Eu sou". E diante desse Deus, a pergunta, quem criou o Criador, perde o sentido. Porque ele não é um ser dentro do tempo, mas aquele que deu origem ao tempo. Ele não é um elo dentro da cadeia de causas, mas a própria fonte que dá origem a todos os elos. No fim, a razão e a fé não são rivais, são companheiras que nos conduzem ao mesmo destino. Reconhecer que o mistério de Deus não é uma barreira para a fé, mas o fundamento dela. A pergunta "Quem criou Deus?" não é apenas uma questão filosófica ou intelectual. Ela carrega consigo um peso espiritual profundo, capaz de transformar a fé, abalar certezas e revelar a fragilidade da mente humana diante do infinito. Cada pessoa que se depara com essa indagação se confronta com sua própria limitação
E é nesse confronto que reside uma oportunidade única, a de amadurecer espiritualmente. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de personagens que enfrentaram dilemas semelhantes. Abraão, por exemplo, não tinha todas as respostas, mas confiou na promessa de Deus, mesmo sem entender completamente. Davi expressou suas dúvidas e angústias nos Salmos, questionando o silêncio divino em meio ao sofrimento. Jó, por sua vez, experimentou a dor extrema e se viu diante do mistério do sofrimento humano. Todos eles, de formas diferentes, ilustram que a fé não significa ausência de questionamento, mas disposição para buscar respostas, enquanto se permanece firme na confiança em Deus. Essa tensão entre dúvida e fé é inevitável. Vivemos em um mundo que exige explicações imediatas e provas concretas. Somos treinados a buscar causas, razões e evidências para tudo. Quando nos deparamos com o conceito de um Deus eterno, que não precisa de origem, sentimos um desconforto natural. Nossa mente quer colocar limites, classificar, medir, mas a fé nos convida a entrar em um espaço diferente, um espaço em que a confiança supera a necessidade de compreensão total. O impacto dessa pergunta na vida espiritual é profundo. Ela força o crente a reconhecer que a eternidade de Deus não é uma abstração teológica distante, mas uma realidade que molda a existência diária. Se Deus é eterno, então cada decisão, cada escolha, cada momento de nossa vida está inserido na perspectiva de sua eternidade. Isso transforma a forma como encaramos nossos medos, nossas prioridades e nossos relacionamentos. O cristianismo ensina que a eternidade de Deus não é apenas um conceito para admirar, mas uma realidade prática. Um Deus que não tem começo nem fim é capaz de sustentar nossas fraquezas, carregar nossas dores e orientar nossos passos. Essa percepção muda a forma como vivemos. Passamos a depender menos de certezas humanas e mais da fidelidade de aquele que permanece inabalável. O peso espiritual da pergunta também se manifesta no sentido de responsabilidade. Reconhecer que Deus é eterno, autoexistente e soberano nos coloca diante de um chamado, o de viver com vigilância e fé ativa. Não é suficiente acreditar passivamente. A eternidade de Deus exige resposta prática. O cristão é desafiado a refletir sobre sua conduta, suas escolhas e sua disposição em obedecer a um Deus que transcende o tempo, mas que se interessa profundamente por cada momento de sua vida. Muitos são os que sentem medo diante da vastidão do infinito. A mente humana teme o desconhecido e a eternidade de Deus pode ser intimidante. Mas é exatamente aí que reside a beleza da fé. Ela nos convida a descansar no mistério, a aceitar que a grandeza de Deus não precisa ser totalmente compreendida para ser adorada. A incredulidade e a dúvida podem surgir, mas elas são oportunidades para fortalecer a fé, em vez de destruí-la. Ao longo da história, a pergunta quem criou Deus não apenas desafiou intelectos, mas moldou comunidades inteiras. Povos que compreenderam a eternidade do Criador desenvolveram uma visão de mundo baseada em propósito e esperança. O reconhecimento da soberania divina gerou coragem para enfrentar adversidades, resiliência diante da perseguição e persistência na prática da justiça. A fé não é confortável, mas é transformadora. A reflexão sobre o peso espiritual dessa pergunta também revela que nossa vida terrena é curta e limitada, mas inserida em um contexto eterno. Cada instante, cada decisão e cada ato têm significado quando vistos à luz da eternidade de Deus. Nossa existência não é isolada nem acidental. Ela encontra sentido e direção naquele que não depende de nada para existir, mas escolhe interagir conosco, guiar-nos e amar-nos. Os teólogos ensinam que essa percepção deve levar a uma vida de intimidade com Deus. Não se trata apenas de contemplar conceitos, mas de experimentar a presença do Eterno no dia a dia. A oração, a meditação nas Escrituras e a prática do amor
são formas de entrar em contato com a eternidade. A fé se torna viva, dinâmica e transformadora quando reconhece que o Deus que não tem começo nem fim está presente aqui e agora. Além disso, essa pergunta nos lembra que a eternidade de Deus não nos deixa sozinhos. Diferente de um ser distante ou indiferente, o Deus revelado na Bíblia é ativo, comprometido e próximo. Ele sustenta a criação, governa a história e se importa com cada detalhe de nossas vidas. Reconhecer sua eternidade não é apenas um exercício intelectual, é perceber que nosso refúgio, segurança e esperança estão em mãos firmes e infalíveis. A pergunta também nos ensina humildade. Ao nos confrontarmos com o mistério da existência de Deus, entendemos que nem tudo pode ser explicado ou controlado. A vida humana é finita, enquanto Deus é infinito. Nossa visão é limitada, mas a dele é completa. Aceitar essa limitação é um passo essencial para amadurecimento espiritual, pois nos leva a depender menos de nossa própria capacidade de entender e mais da sabedoria e fidelidade divinas. Finalmente, o peso espiritual da pergunta nos leva a refletir sobre o impacto da eternidade na missão pessoal. A consciência de que Deus é eterno inspira propósito e urgência. Cada ação, cada palavra e cada decisão ganham relevância, porque não vivemos isolados, mas em relação ao eterno. A vida cristã se torna, assim, uma resposta consciente à grandeza de Deus, uma forma de alinhar nossos dias passageiros com o propósito infinito do Criador. Em resumo, o impacto espiritual de questionar quem criou Deus não é destrutivo. Pelo contrário, ele nos conduz a uma fé mais profunda, a uma confiança mais madura e a uma entrega mais consciente. Ele nos lembra que a eternidade de Deus não é um conceito distante, mas uma realidade que molda nossas escolhas, nossa visão de mundo e nossa prática da fé. Reconhecer que Deus é eterno, incriado e autoexistente nos transforma, nos tira da zona de conforto da compreensão limitada e nos conduz a uma vida de dependência, confiança e reverência. Nos mostra que, enquanto o mundo muda e passa, podemos descansar em alguém que não muda, que não passa e cuja presença sustenta tudo. A pergunta "quem criou Deus?" deixa de ser uma ameaça e se torna um chamado à reflexão, à vigilância e à fé ativa. Um chamado a viver conscientes de que, apesar de nossa finitude, estamos inseridos na eternidade de um Deus que nos ama, nos sustenta e nos conduz. Ao longo desta jornada, caminhamos pelas perguntas mais profundas que o ser humano pode fazer. Desde a contemplação das estrelas, passando pela filosofia grega, pelas reflexões medievais e pelas descobertas da ciência moderna, chegamos sempre ao mesmo ponto. A mente humana se depara com limites ao tentar compreender a eternidade de Deus. A pergunta que ecoa há milênios, "quem criou Deus?", não é apenas uma inquietação filosófica, mas um chamado à reflexão, à fé e ao reconhecimento da grandeza do Criador. A Bíblia nos dá uma resposta definitiva. Deus não foi criado. Ele é eterno, autoexistente, incriado. Como vimos, o Salmo 90 nos lembra que ele é Deus de eternidade a eternidade. Moisés recebeu a revelação do "Eu sou o que sou". Jesus se identificou como aquele que existia antes de Abraão. Toda a Escritura revela que Deus não depende de nada para existir, mas que todas as coisas dependem dele. Essa revelação nos leva a um ponto central. Deus é o fundamento de toda a realidade. Tudo o que existe tem origem nele, mas ele não tem origem. Toda causa, todo efeito, toda a ordem do universo encontra raiz na eternidade do Criador. O que nos parece impossível de compreender não é falha do conceito, mas limite da nossa mente. Nossa razão se depara com algo que a transcende e nossa fé é chamada a confiar. Os filósofos chamaram isso de causa primeira, ou motor imóvel. A ciência apontou para o Big Bang
como o início do universo, mas apenas a fé bíblica nos apresenta o Criador que sustenta tudo do nada, que governa o tempo que Ele mesmo criou e que permanece imutável em sua essência. A razão e a ciência, quando bem compreendidas, não contradizem essa verdade. Elas apenas mostram que existe algo além do nosso alcance, e esse algo é Deus. A pergunta sobre a origem de Deus revela, acima de tudo, nossa necessidade de compreensão e nosso desejo de certezas. Mas a Bíblia nos ensina que algumas respostas não cabem na lógica humana. Elas cabem na confiança em Deus. A eternidade do Criador nos convida a viver com reverência, esperança e adoração. Ela nos mostra que não precisamos entender tudo para nos entregar, que não precisamos resolver todos os mistérios para confiar naquele que sustenta a nossa vida. A vida de fé, portanto, se torna uma jornada de descoberta constante. Assim como os personagens bíblicos que enfrentaram dúvidas, Abraão, Davi e Jó, somos convidados a reconhecer nossa limitação e, ao mesmo tempo, a confiar na fidelidade divina. Quando entendemos que Deus é eterno, nossa perspectiva muda. Nossos medos se tornam menores diante de sua grandeza. Nossas preocupações se tornam temporárias diante de sua eternidade. Nossos desafios são colocados em perspectiva diante do poder infinito daquele que sustenta todas as coisas. E ao refletirmos sobre essa verdade, percebemos que a pergunta "quem criou Deus?" não precisa de resposta no sentido humano. Ela já foi respondida pela Escritura. Deus não tem criação. Ele é o princípio sem princípio, o Alfa e o Ômega, o Eu Sou. Todo o restante, nós, a criação, o universo, deriva dele. Tudo foi feito por ele, para ele e por ele. Essa é a resposta final, bíblica e teológica. Ao contemplar essa realidade, surge a necessidade de ação prática. O reconhecimento da eternidade de Deus deve levar à adoração, à obediência e à fé ativa. Não basta compreender com a mente, é preciso viver essa verdade. A fé cristã é uma fé de entrega, confiança e vigilância. Um Deus que é eterno, autoexistente e soberano, merece não apenas nossos pensamentos, mas nosso coração, nossas palavras e nossas ações. Portanto, diante do mistério que nunca caberá totalmente na mente humana, somos chamados a engrandecer a Deus. Ele é o Criador de tudo, o sustentador da existência, o que governa o tempo e a eternidade, o que ama, salva e guia. Ele é digno de louvor, adoração e gratidão. Cada respiração, cada dia vivido e cada momento de reflexão nos lembram de sua presença constante. E é nesse espírito que o canal Último Capítulo se mantém firme, não apenas apresentando histórias e mistérios, mas inspirando fé, reflexão e compromisso com o Deus eterno. A missão é clara: levar cada pessoa a reconhecer a grandeza de Deus, a importância da fé ativa e a profundidade da palavra que sustenta nossas vidas. Se você acompanhou até aqui, refletiu e se emocionou, essa é a oportunidade de agir. Deixe seu like para apoiar o canal, siga-nos para não perder os próximos capítulos cheios de história, mistério e revelação bíblica, e compartilhe nos comentários sua opinião, perguntas ou reflexões. Sua participação fortalece esta comunidade de fé e aprendizado. Por fim, lembre-se, o mistério de Deus não precisa ser totalmente compreendido para ser glorificado. Ele é eterno, incriado, soberano e fiel. E diante dessa verdade, nossa resposta mais adequada é a adoração, a confiança e a entrega total. Que cada dia da sua vida seja vivido à luz da eternidade do Criador, que é digno de todo louvor. Porque afinal, Deus não tem começo, não precisa de causa, e ainda assim escolhe se revelar a cada um de nós. Ele é o Deus eterno, e em sua eternidade encontramos sentido, esperança e vida verdadeira.